Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? É sempre para mim um privilégio me dirigir a você. E nesse momento, desejo que os céus se abram e derramem uma bênção especial sobre você e sua família. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus envolva você e a sua casa. E que Ele, em Jesus Cristo, supra cada uma das necessidades de vocês. É o meu desejo, a minha oração por você. Obrigado pelo like. Obrigado por compartilhar o vídeo. E obrigado por se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade de se inscrever no canal para promover o canal. Cada inscrição é um convite para que o YouTube mande essa mensagem para os seus amigos, dizendo que você se inscreveu no canal. E então você vai estar promovendo o vídeo ao se inscrever e compartilhar os vídeos, tá bem? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença queremos viver para sempre. Obrigado porque o Senhor cuida da gente, o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem prazer em ficar perto de nós. De fato, algumas vezes o Senhor precisa nos repreender, nos corrigir, nos instruir, nos ensinar o que é certo, porque a vontade do Senhor é a nossa santificação. Então ajude-nos a aceitar a Tua disciplina, Senhor. Ajude-nos a aceitar a Tua repreensão, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja perfeito e perfeitamente preparado para morar contigo no reino dos céus. Nesse momento queremos abrir a Tua palavra, queremos estudar o Teu livro santo e precisamos de sabedoria, Pai. Ensina-nos, fala conosco, transforma-nos a mente e o coração e dá-nos, ó Deus, nesse momento a iluminação do Espírito Santo, a iluminação necessária para a plena compreensão da Tua palavra. Nós oramos, Pai, também por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por diversos problemas, seja ele psicológico, emocional, espiritual, ou pessoal, ou social, ou trabalhista. Que a mão do Senhor dê vitória a esse Teu filho, essa Tua filha que assiste a essa mensagem. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, Provérbios capítulo 4, versículo 23, falou dos 5 sentidos, né? Guardar a mente, aquilo que entra, né? E aí a gente viu que entra pela boca, entra pelos olhos, pelos ouvidos e também pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente pega, pelo que a gente toca, a gente acaba sendo contaminado e perdemos a essência do relacionamento com Deus. No versículo 24 e 25, Salomão para trabalhar aqui duas coisas, a boca e os olhos. Veja, ele diz, capítulo 4, versículo 24 e 25. Afaste de você a falsidade da boca. Afasta de ti a iniquidade dos lábios. E o verso 25, os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras para o que tem diante de ti. Eu vou trabalhar esses dois versículos, porque é muito sério isso aqui. Tiago capítulo 3 diz que a língua é um pequeno membro do nosso corpo e que com a boca nós bendizemos a Deus e com a boca nós amaldiçoamos aqueles que foram criados por Deus. Então, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 17, que pela palavra que eu falo, eu sou julgado, ou para a condenação, ou para a absolvição. Paulo diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. E no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 22,
Deus odeia a fofoca. Ou seja, a fofoca é pecado. E façamos de 2022 o ano da consagração. Plena. Completa. E o livro de Provérbios parece dizer para mim quais são as áreas da minha vida que eu preciso consagrar. Veja que Provérbios 1, 23 começa dizendo que eu preciso ouvir a repreensão. Aceitar a repreensão de Deus. E então o Espírito Santo virá para mim, ele vai me encher, ele vai me completar. E aí ele vai burilar o meu caráter, arrancar, queimar, né? Ele vai me provar no fogo como se prova o ouro, para que eu seja embranquecido, purificado e transformado para o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade esse ano. Porque se o reino não for a nossa prioridade, o que acontece conosco é que a gente não sabe para onde ir. Ou seja, na verdade, não temos destino a não ser ficar aqui nesse mundo. Tá certo? Então agora Provérbios 4, 24 fala especificamente de um pecado. O pecado dos lábios. Tiago fala que essa boca maldiz, essa boca abençoa. Como pode uma fonte jorrar água salgada e água doce? Como pode uma boca proferir palavras de bênção e ao mesmo tempo de maldição? E aqui existem algumas coisas que a gente precisa analisar com você. Jesus Cristo disse, através do profeta Isaías, né, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que história é essa? Então, Isaías, eu vou para Isaías, capítulo 6. Isaías aqui, ele foi para a igreja. E ele era o costume dele ir para a igreja, para o templo. E o texto começa dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Oh, meus irmãos, como eu tenho orado para ver a Deus. Apocalipse capítulo 21 diz que nós veremos a Deus. Jesus Cristo disse que os limpos de mão e puros de coração verão a Deus. Salmo 15 diz que os limpos de mão e puros de coração verão a Deus. Salmo 24 diz que aqueles que amam a verdade verão a Deus. Mas a visão que eu quero de Deus não é aquela de ver a pessoa de Deus. O meu sonho, o meu anseio dia a dia é ver a mão de Deus agindo na minha vida. O poder de Deus atuando na minha história. O Espírito Santo revelando, iluminando meus caminhos, para que eu não erre tanto, para que eu não fale tanto. E Isaías foi para a igreja e ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí ele faz a descrição de Deus, né? Versos 2 e 3, ele faz a descrição. Mas no versículo 5, quando ele tem essa visão de Deus e os anjos aí fazem essa descrição de Deus, ele contempla a glória de Deus, a majestade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Aí ele olha para dentro de si. Ele olha para ele mesmo e diz, verso 5: então eu disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. Versículo 5, né? Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei.
Aí, versículo 6, aí entra a grande misericórdia de Deus, nessa visão de Isaías. Deus envia um anjo para confortar Isaías. O anjo vem para tocar em Isaías, para transformar Isaías. E ele diz, olha, verso 6, então voou por cima de mim um dos serafins, tendo na mão uma tenaz. E ele tomou uma brasa, e essa brasa estava acesa, e essa brasa foi tirada do altar, do santuário, e ele trouxe a Isaías, e agora Isaías ali, ainda com os lábios abertos, confessando essa culpa dele, esse pecado dos seus lábios, ele diz, tocando com ela a minha boca, disse, eis que o Senhor tocou os teus lábios. Esta brasa tocou os teus lábios. Essa brasa, esse fogo representa o Espírito Santo. Para nós, lá no Novo Testamento, também pode representar o sangue de Jesus Cristo, não é? Mas o sacrifício era oferecido no altar. O fogo era para queimar o pecado. Então o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos leva ao arrependimento. Está escrito aqui que a brasa tocou a tua boca. Tocou a boca de Isaías e o anjo disse, eis que isto tocou os teus lábios e foi tirada a tua culpa, foi apagado o teu pecado, foi queimado o teu pecado, aleluia. Primeiro Deus purifica os lábios de Isaías. Meus amados, Provérbios 4 fala que Deus está dando um recado para a gente. Provérbios capítulo 4 está escrito, oh meus amados, que coisa tremenda, olha. Afasta de ti a falsidade da boca e afasta de ti a iniquidade dos lábios. Afasta e afasta. Afasta a falsidade, afasta a iniquidade. Em outras palavras aqui, meus amigos, com base no texto de Isaías, com base na experiência de Isaías, nós temos que aprender aqui, nós temos que tirar desse texto as 3 lições necessárias para o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, não basta ir à igreja, não basta você dar coisas para Deus. Isaías estava na igreja, mas a vida de Isaías não refletia esse momento com Deus. Em outras palavras, a vida religiosa de Isaías era uma vida falsa. Porque Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. A boca vai falar do que o coração está cheio. O seu coração está cheio de quê? Aí lá no livro de Marcos e Mateus, Jesus Cristo fala sobre adultério, fala sobre mentira, fala sobre raiva, ira, dissensão. Então o coração estando cheio, a nossa boca vai falar isso. Vimos na mensagem anterior que nós precisamos ter cuidado com o que a gente come, não é? Mas, meus amados, cuidado com o que você fala. Precisamos por demais, fugir dessa ideia maluca de armazenar em nossa mente tudo que a gente vê.
tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê. Porque, querendo ou não, isso vai levar você a falar, agir de determinada maneira e talvez você nem goste do que você vê em você mesmo. Então Isaías estava vivendo essa falsidade religiosa. Ele era uma pessoa muito insatisfeita, né? Muito assim, ele tinha uma dificuldade de entender por que as pessoas se levantavam cedo para acumular bens, né? Então, Asaf, no Salmo 73, ele tinha também esse comportamento. Ele ficava contemplando Abacuque, se lê Abacuque capítulo 2, você vai ver. Davi fala no Salmo 37 também. Porque é natural nosso comparar a gente com outras pessoas. Então, esses profetas de Deus, esses filhos de Deus, eles tinham dificuldade de entender por que o ímpio prosperava tanto em seus caminhos. E o justo passava por sofrimento e dificuldade. A gente analisou isso um pouquinho no Salmo 10, não foi? Então, observe aqui, Provérbios 4 diz: afaste de você a falsidade dos lábios. E aqui uma coisa que Provérbios está trabalhando bem tacitamente aqui, meus irmãos, é o cri-cri-cri. No livro de Deuteronômio e no livro de Provérbios fala do mexeriqueiro, né? Mexeriqueiro é aquele que espalha fofoca entre os irmãos. A falsidade, né? Recentemente, eu ouvi de uma história triste, né? De uma pessoa que ela estava afastando tudo e todos à sua volta justamente por causa da sua língua. Pessoas que se preocupam só em achar defeitos nos outros. E está sempre procurando uma coisinha, uma falha sua para poder inventar uma história a seu respeito. Cuidado. Eu não estou falando que isso acontece com você, não. Estou dizendo que nós estamos numa série, e a série de provérbios é para que a gente seja transformado. E aqui está pedindo para você afastar a falsidade dos lábios, né? Afastar a fofoca e afastar o pecado dos lábios, a iniquidade. Lembre-se que iniquidade aqui é errar o alvo. Iniquidade é você errar o alvo. Veja, Eva sabia que aquela árvore era proibida. Ela sabia que aquela árvore não era para comer. Ela sabia que aquela árvore não era uma das árvores permitidas por Deus para alimentação. Então nós temos na Bíblia orientações do que comer e do que não comer, não é? Então iniquidade dos lábios aqui. Mas eu quero trabalhar essa questão aqui mais no sentido da fofoca, certo? Deus odeia a fofoca. E se Deus odeia a fofoca, Ele ama o fofoqueiro. Se tem uma coisa que a gente encontra em Provérbios, é Deus trabalhando você como filho. Deus trabalhando você como aquele a quem Ele ama. E que Ele repreende porque Ele ama, porque Ele quer bem, porque Ele quer você ao lado dEle, Ele quer você na presença dEle. Então, se talvez vocês tenham esse comportamento dessa pessoa que eu estou citando, né? Que está afastando todos à sua volta, porque você só vê defeito nas pessoas, só vê erro, só vê falha. Você não vê as virtudes. Tem pessoa que vai olhar para você e não vai ver que você mudou. Não vai ver que você tem uma luta diária com Deus. Você chora, você esperneia, você pede a Deus para arrancar esse desejo maligno dos seus lábios. Mas ainda você não chegou lá. O Espírito Santo ainda não te deu a vitória completa sobre isso. As pessoas não veem isso. Tá certo? Mas, infelizmente, existem os obreiros da iniquidade. De Provérbios, de Salmo 14, lembra? Né? Assista essa live aí de Salmo 14. Né? Então, Deus está trabalhando em você.
Deus está trabalhando no Renivaldo. Então ele está dizendo, Renivaldo, cuidado com a falsidade dos lábios. Ele não está dizendo, olha, Renivaldo, você é um falso de lábios. Não. Ele está dizendo, cuidado com a falsidade de lábios. Afasta de você a falsidade de lábios. Né? Afasta de você a iniquidade dos lábios, da boca. Na verdade, isso aqui é mais uma advertência e um conselho. Deus está advertindo você de que é possível desenvolver um comportamento de tal maneira. Por quê? Porque eu fico na janela da minha casa, reparando na vida alheia, eu fico sentado na porta da rua. Leia Provérbios 9, né? Salomão fala daquela mulher, né? Daquele homem, daquela pessoa, né? Daquele infeliz, daquela infeliz que senta na porta para ver a vida alheia. Acontece que quando eu vou olhar a vida alheia, eu esqueço de olhar a minha própria vida. Lamentações, capítulo 3, verso 39, fala sobre você analisar a sua própria vida, lamentar seus próprios defeitos. Então, Provérbios 4, 24 é um convite para você tirar os olhos de lá e colocar os olhos aqui dentro. Veja no versículo 25. Existem 3 lições aqui, né? A primeira lição é aquela falsidade religiosa, ou seja, a identidade. Eu não estou me identificando com a mensagem que eu estou pregando, que eu estou sendo instruído. A Bíblia, ela tem instruções, então eu tenho que ter cuidado com essa falsidade. Segunda lição, nós precisamos entender é que quando Isaías tem a visão, ele confessa o seu erro. Ele é específico. Ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele confessa. Ele reconhece o seu defeito. A mensagem de Provérbios 4 é para que você perceba que pode estar vivendo uma religião de fachada. Segunda lição, se você reconhece que você tem esse defeito, é hora de você confessar e abandonar esse defeito. E a terceira lição é que quando a gente reconhece, quando a gente confessa, Deus perdoa. Quando a gente confessa, Provérbios capítulo 28, versículo 13, né, diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus nos dá a advertência, não é para nos punir nem nos destruir, é para nos converter, para nos transformar. E aqui fala da boca e dos olhos. Meus irmãos, se tem um pecado que a gente tem que travar uma batalha diária para não pecar, é com os olhos. É os olhos. E você sabe que nós estamos vivendo hoje na sociedade que realmente não permite você não olhar. Hoje o convite é para você olhar e continuar olhando. Então eu vou dizer 2 coisas para você aqui. Primeiro, olhar no sentido de ver e não dar importância. Você viu, não deu importância, continuou a sua estrada. Você não pecou. E ver no sentido de você contemplar. E aí nós lembramos do pecado de Davi, né? Segundo Samuel, capítulo 11, você conhece a história. Davi não só olhou, mas ele contemplou. Por que você sabe que ele contemplou, Renivaldo? Segundo Samuel, está escrito que Davi viu uma mulher nua, tomando banho. E agora, o texto diz que ele achou a mulher muito bonita e ele procurou saber quem era a mulher. Aí está a contemplação. Percebe? Se Davi está lá no terraço da sua casa, olhou para a mulher,
não deu importância, né? Mas ele mandou perguntar, ele fez perguntas a respeito da mulher. Diz o texto, olha, 2 Samuel, capítulo 11. Sucedeu um dia, ao cair da tarde, veja, ao cair da tarde, Davi estava passeando, ou seja, estava ocioso, estava com a mente vazia. E mente vazia é oficina, é prato pronto para Satanás, né? A oficina do diabo. Mente vazia é a oficina de Satanás. Ele estava passeando no terraço da sua casa e viu do terraço uma mulher que estava banhando-se. E ela era muito bonita. E Davi mandou perguntar sobre aquela mulher. Então ele continuou olhando. Aí está a diferença entre olhar e ignorar e olhar e continuar a contemplar. Contemplando. Porque aí você começa a questionar. E você começa a argumentar. Satanás vai pegar uma área da tua vida para te tentar. E Davi foi tentado pelos olhos. Ele viu uma mulher. E ao olhar para aquela mulher, ele continuou olhando. Então, olhar para uma pessoa que está com a sua sensualidade aflorada, não é pecado. Duvidar não é pecado. Mas quando você começa a questionar e a dúvida leva você a se rebelar contra a vontade de Deus, aí você acaba pecando. Davi sabia que era errado. A continuação do texto aqui diz claramente que ele sabia que era errado. Mas ele mandou buscar, conhecer tudo sobre aquela mulher e depois ele mandou chamar a mulher para uma conversa pessoal, para um encontro. E aí ele deu os passos para praticar o pecado, né? Ele primeiro viu, ele olhou, contemplou, analisou, desejou, cobiçou e pecou. Então, meu irmão, o que você anda vendo na internet? O que você anda vendo nas revistas, nos livros? O que você anda vendo na televisão? Cuidado com o pecado dos olhos. É o que Provérbios 4 está dizendo. Afasta de você esse pecado dos olhos. Que os teus olhos olhem para frente. E aí Hebreus capítulo 12, né? Diz que é para você olhar para Jesus Cristo. Em vez de contemplar o pecado, em vez de contemplar a iniquidade, você deve olhar para Jesus Cristo. E tem um texto de uma escritora famosa, né, de uma profetisa do século XXI, do século XIX, né, mas que a mensagem dela é para todos os séculos, né, século XX, século XXI também. Ela diz o seguinte: é pela contemplação que nós somos transformados. É pela contemplação. Né? E aí tem até aquela historinha, né, que um jovem, ele era carcunda, e ele queria ficar ereto, olhar retamente, mas ele não permitia porque a sua coluna era torta, né? Tinha um defeito na coluna. E aí construíram uma imagem dele, uma imagem bonita, perfeita, reta, uma imagem reta. E pediram para que ele olhasse para aquela imagem pelo menos 1 hora todos os dias. Ele deveria se esforçar para levantar os olhos e olhar para a imagem. E diz o enredo da história, né, que aquele homem realmente resolveu fazer esse exercício diário. Todos os dias ele se punha diante daquela imagem e ele se forçava o seu corpo a levantar os olhos e olhar para aquela imagem. E em pouco tempo o seu defeito da coluna estava curado e ele estava andando reto e ereto, porque todos os dias ele parava para olhar aquela imagem. Eu não estou mandando você adorar a imagem, por favor, né? Eu estou contando uma história que pode ser uma
uma parábola, certo? Uma alegoria, para levar você a pensar o seguinte: nós, como cristãos, temos que parar de olhar tirar os olhos desse mundo, parar de olhar para as coisas desse mundo e começar a olhar para o céu. E não sou eu quem estou dizendo, não. Paulo disse isso em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, Paulo nos dá esse conselho. Veja, Colossenses 3, Paulo dá esse conselho. E Hebreus capítulo 12, eu vou ler o texto para a gente, tá certo? Colossenses 3 está escrito. Veja, diz o texto: se, pois, você foi ressuscitado com Jesus Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Mire a Jesus, olhe para Jesus Cristo. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são da terra. Porque você morreu e a tua vida está escondida em Jesus Cristo, em Deus. Quando Jesus Cristo, que é a tua vida, se manifestar, então você será semelhante a Ele em glória. É olhando para Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olhando para Jesus Cristo é que nós somos transformados de glória em glória. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, despojemo-nos do peso e de todo o pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somos transformados, meus irmãos, pela contemplação de Jesus Cristo. É contemplando a Jesus Cristo que eu e você vamos vencer o pecado dos lábios e o pecado dos olhos. Por isso ele diz, Provérbios 4, versículo 25, olhe para frente. Vamos ler de novo o texto para a gente concluir. Eu acho maravilhoso isso. Como Deus é maravilhoso. Provérbios 4, 25. Que coisa tremenda. Diz: os teus olhos olhem para frente e dirijam-se as tuas pálpebras para o que está diante de você. Quem é que está diante de você? Quem você tem colocado diante dos teus olhos, meus irmãos? Quem vocês têm colocado diante dos seus olhos? A nossa luta diária não é contra o pecado, contra este mundo. Não, é contra o diabo, porque ele quer nos iludir. Ele quer que você se centralize aqui. Isaías ia para a igreja, mas a sua religião estava completamente destituída de espiritualidade. E agora, quando ele contempla, quando ele vê o Senhor, ele percebe o seu pecado. Foi olhando para Deus que Isaías percebeu o seu pecado. E agora ele confessa esse pecado. E Deus purifica Isaías com a brasa do altar. Deus quer usar o Espírito Santo para te purificar. É contemplando a Jesus Cristo no Calvário. É contemplando o ministério de Jesus Cristo nessa terra. É vendo a obra que Ele fez aqui por você, por mim, que nós vamos ser transformados de glória em glória, até sermos semelhantes a Ele. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu e você somos convidados a tirar os olhos daqui para colocar os olhos lá, no reino de Deus, nas coisas do céu, onde Jesus Cristo vive e Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que nós seremos semelhantes a Ele. Diz o Salmo 17, que nós vamos ainda lançar para você assistir, né, a live do Salmo 17, que quando a gente acordar, teremos alegria, teremos prazer de ser semelhantes a Ele.
Provérbios 4 não é para você ser destruído. Deus não está nos advertindo para você ficar triste, você se aborrecer e abandonar a Deus. Não. Provérbios está dizendo para a gente que existe um caminho melhor. Existe algo melhor preparado por Deus para cada um de nós. E se a gente quiser, se a gente permitir, o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda em nós, a ponto de nos levar a ser semelhante a Deus, semelhante ao Espírito Santo, semelhante a Jesus Cristo. E para isso a gente precisa vigiar os nossos lábios e vigiar os nossos olhos. Meu irmão, minha irmã, você deseja hoje, ou melhor, neste dia, neste começo de sábado, você deseja vigiar os seus lábios, vigiar a sua boca, vigiar os seus olhos, ou melhor, permitir que o Espírito Santo faça um milagre em você, como fez em Isaías, que ele apague esse pecado, que apague de você as suas transgressões e ele dê a você um novo coração. Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Ajude-nos, Senhor, a tirar os olhos desse mundo, para que a gente não enche o nosso coração das impurezas desse mundo, para que a gente reflita realmente a pureza do céu. E que os nossos lábios, a nossa boca fale das coisas lá do alto. Que a gente pense no céu, pense na vida eterna, pense no reino. E que a gente tenha hoje purificado os nossos lábios e o nosso coração. Pelo poder do Espírito Santo nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.